meninas! Bom dia, grupo! Hoje eu tô passando aqui para trazer uma palavra do Senhor para nossas vidas. E a palavra que o Senhor me deu foi Deuteronômio 6, do versículo 6 e 7. E diz assim: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. O que podemos entender dessa passagem? O Senhor, Ele quer que a gente conheça a palavra, que a gente guarde essa palavra no nosso coração, que a gente ensine ela aos nossos filhos e que a gente venha praticá-la. Nós somos a referência para os nossos filhos. Nós somos o exemplo dentro da nossa casa, pois a nossa família é o nosso primeiro ministério, e a gente também tem que ser exemplo fora de casa. E de onde vem a nossa referência? De onde a gente está tirando as nossas referências? Eu não nasci num lar cristão. Eu tive vários exemplos no decorrer da minha vida. Eu tive exemplos bons, eu tive também maus exemplos. Não porque meus pais quisessem me passar mais maus exemplos, mas porque eles não tinham conhecimento, né? Eles não tinham conhecimento do que é certo e do que era errado. E o Senhor quer que venhamos conhecer a sua palavra, porque na palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É daí que a gente vai tirar nossa referência para passar para os nossos filhos. É daí que a gente vai tirar nossa referência para passar para as outras pessoas. Mas devem ter ouvido um ditado que diz assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu vou dar um exemplo simples, aleatório. Eu ensino meu filho, é só um exemplo, tá, gente? Não que eu faça isso. Eu ensino meu filho que ele sempre tem que falar a verdade. Sempre. Não importa a circunstância, ele sempre tem que falar a verdade. Que não é bom mentir, não é bonito mentir. E aí, liga alguém aqui na minha casa e nesse dia eu não tô afim de atender ninguém. Não tô afim de falar com ninguém no telefone. Assim que toco o telefone, eu grito: se for pra mim, fala que eu não tô. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô querendo dizer? Eu falo pro meu filho que ele não deve mentir, só que nesse dia, nessa situação, para mim fugir dessa situação que eu não quero nesse determinado momento, eu solto uma mentira. Então que a gente venha ser bom exemplo, não somente nas nossas palavras, não somente no que a gente fala, mas principalmente no que a gente faz. É assim que a gente consegue passar bons e maus exemplos. Então, por isso que tá aí a importância da gente praticar o que a gente acredita, o que a gente aprende na palavra do Senhor. Eu vou citar um outro exemplo para vocês do quanto é importante a gente praticar. Quando a gente é criança e a gente vai para a escola, a gente já aprendeu a falar, porque pessoas nos incentivaram a aprender a fala, só que a gente não sabe a escrita. E aí, quando a gente recebe a nossa cartilha, a gente aprende o A, E, I, O, U, o Babé, Bibobu, e a gente vai treinando, na verdade. A gente vai fazendo o treino daquelas letrinhas que a gente aprendeu naquele momento. De tanto a gente treinar, de tanto a gente botar em prática o que a gente aprendeu, logo a gente começa já a formar uma palavra.
Depois dessa palavra, a gente já consegue formar uma frase. Depois da frase, a gente já consegue escrever um texto. E além de a gente conseguir escrever, de tanto a gente praticar, a gente começa a compreender o texto. Vocês entendem o que eu estou querendo passar para vocês? Eu vou citar um outro exemplo. Quando a gente aprende a andar de bicicleta. Quando a gente começa a andar de bicicleta, os nossos pais, por precaução, medo de que a gente se machuque, eles botam aquelas 2 rodinhas auxiliares na nossa bicicleta, não é? E aí a gente começa a treinar. Vai lá, vai treinando. A gente começa devagarinho, depois a gente aumenta o ritmo da nossa pedalada e vai treinando. Vai treinando. Aí quando os nossos pais veem que a gente já pegou confiança naquelas 2 rodinhas auxiliares, o que os nossos pais fazem? Tiram uma das rodinhas, não é verdade? E a gente vai meio que balanceando, meio que cambaleando, só que depois a gente encontra o nosso equilíbrio de tanto que a gente treinou, de tanto que a gente praticou. E aí chega a hora que acontece o quê? Os nossos pais tiram as nossas 2 rodinhas auxiliares. E a gente continua treinando. E depois que a gente continua treinando, a gente já consegue correr de bicicleta, a gente já consegue tirar os braços, né? As mãos, andar sem as mãos, a gente já consegue empinar. E é assim também com a palavra do Senhor. A gente tem que praticar o que a gente aprende. Praticar. Ah, Vivian, por que você está insistindo tanto em que a gente tem que botar em prática os ensinamentos do Senhor, a palavra de Deus? Porque, amados, é só através da prática, só colocando em prática o que a gente tem aprendido do Senhor, é que nós vamos ser transformados. É que o Senhor vai estar te curando, vai estar te moldando, vai estar te transformando através da prática do que a gente aprende com Ele. Várias pessoas pensam como aquele ditado, né? Como Tomé, na verdade. Elas têm que ver para crer. Nós cremos para vermos. Então, nós temos que crer no que Deus vai fazer na nossa vida. Nós temos que crer nas promessas de Deus. Nós temos que crer no que Deus vai fazer na nossa casa, na nossa família. Praticando a palavra de Deus, a gente pratica a nossa fé. Como que a gente vai praticar a nossa fé? Praticando a palavra de Deus, orando, profetizando, agradecendo, chorando quando for preciso. E assim, nesse processo, né, buscando a Deus, guardando, praticando e ensinando, as pessoas vão ver a diferença na nossa vida. Você vai começar a ter outra visão das coisas. Você vai começar a entender coisas que você não entendia. Vai ser fácil? Você pode estar se perguntando, ou você pode me perguntar. Vai ser fácil, Vivian? Algumas coisas serão fácil, outras nem tanto. Mas é possível. É possível. Eu quero que vocês leiam lá também em Deuteronômio 5:6. Diz assim: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era seu povo. Eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Amém. Glória a Deus. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O meu povo, nessa passagem aqui, meu povo, eu, o Senhor, sou eu e você. Glória a Deus. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos resgatou, nos tirou do cativeiro
Ele nos amou primeiro. Deus, ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E como que Deus vai conseguir nos capacitar? Através da sua palavra, através da nossa fé, da nossa obediência. Queridos, eu vou terminando por aqui. Eu vou só ler mais uma passagem que diz assim, Deuteronômio 6, 25. E se tivermos o cuidado de obedecer a todas essas leis que o Senhor nosso Deus nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Lembrando que a gente não vive mais pela lei, a gente vive pela graça. Nós já somos privilegiados. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos crer, temer, confiar e obedecer. É só isso que o Senhor quer da nossa vida. Que vocês fiquem na paz do Senhor e a gente vai se